Esse primeiro exercício parte da premissa de que simplicidade também é capaz de trazer inteligibilidade. Um caso clássico, o dos emojis, por exemplo. Principalmente aqueles que a gente cria com caracteres, sabe? 2 pontinhos, parênteses fechado, que geram um sorriso. Então eu proponho que você faça o máximo possível de expressões diferentes a partir do mínimo possível. A ideia é usar as formas mais diferentes e variadas para criar expressões, e para isso você pode ir testando. Você vai ver aqui que eu testei várias coisas que talvez não tenham dado muito certo. E uma coisa muito interessante seria pegar esse desenho depois e pedir para alguma pessoa nomear essas expressões e perguntar o que elas veem, o que ele identifica. Nesse segundo exercício, o que a gente vai tentar fazer é desenhar o máximo de coisas, agora objetos diferentes, também a partir do mínimo possível. O mínimo que sirva não só para a gente identificar alguma coisa, mas para tornar essas coisas muito diferentes umas das outras. E como eu disse antes, não é para acertar, é para ir tentando. Esse terceiro exercício, gente, é baseado na seguinte ideia, de que as coisas podem ser representadas e não necessariamente descritas. Por exemplo, eu posso começar com um quadrado e terminar com um pássaro, um galo ou alguma coisa assim. Essa é a própria ideia do cartoon, né? Do desenho animado com o qual que a gente provavelmente, que você também provavelmente cresceu assistindo. A maioria daqueles desenhos não é realista, os olhos são grandes demais e todo mundo parece um pouco humano, apesar de ninguém parecer humano, porque anatomicamente são tudo esquisito. Mas ainda assim a gente tem essa capacidade esquisita de identificar que aquilo é um humano, aquilo é um gato, aquilo é um pica-pau, através dos símbolos. Por exemplo, aqui eu comecei com uma banana e de repente apareceu uma pessoa, o senhor Banana, talvez o tio Tarcísio e a taturana dele, despertando de sonhos intranquilos.
Esse aqui é muito divertido. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar para esse peixe aí e vai desconstruir ele em formas geométricas, que é um dos motivos pelo qual a gente treinou isso antes já também, que é uma ótima forma de desenhar as coisas observando elas, né? Isso para mostrar como é fácil também. Quando a gente está com essa relação olho e mão afiadinho, através daqueles exercícios que a gente já fez, a gente consegue ver essas forminhas geométricas naquilo que a gente está olhando. Divide elas, desconstrói elas em formas geométricas e depois só junta tudo dentro desses detalhezinhos. Olha lá. Aí a mesma coisa com o passarinho. Eu vou até aqui, ó, até passar no meio já de tudo para deixar claro que são forminhas que eu estou enxergando, tá vendo? Aqui, o que eu senti? Eu estava desenhando só com a caneta, né? Por um tempo, vocês perceberam. Aí eu senti que eu perdi um pouco de delicadeza em relação à pressão do lápis. Aí o que eu fiz? Exato, fui treinar bastante. Gente, eu gosto muito desse exercício. A ideia dele é a diferenciação, que é um item, é uma parte importantíssima do processo de contar a história com desenho. A gente às vezes precisa de muito pouco para contar a história. Só que esse muito pouco é muito bem escolhido. Entendeu? Por exemplo, na diferença entre essa calopsita punk, esse galo e esse tucano. A gente precisou de detalhes muito pequenos. Isso que é muito interessante, eles estão mais no olho do que na mão, entendeu? Como ajudar a pessoa a identificar um violão, quando você quer um violão,
E um violino, quando você quer um violino, apesar de que esse violino não... Mas a gente fica triste? Não, a gente continua, a gente faz outro. Nesse exercício a gente está dando continuidade, né, ao anterior, no processo de diferenciação, só que especificamente com plantas. São uma ótima forma de estudar como representar coisas muito diferentes a partir de coisas muito simples. Por exemplo, essa samambaia, eu usei só risquinhos longos e depois us para fazer as folhas. E o desafio final, o autorretrato,
que não precisa obviamente parecer comigo, e eu espero que não, porque é um autorretrato, né? Tem que parecer vocês. E se vocês puderem se colocar numa posição melhor para se desenhar, eu tô me olhando no reflexo do celular que tá aqui embaixo, foi a melhor ideia, não? Bom, gente, esse era o último exercício, a gente chegou ao final e eu agradeço muitíssimo a sua companhia silenciosa até aqui, o tempo que você dispôs e a paciência. Eu espero muito que, olhando para esse retrato, para esse autorretrato, você se veja, não só na figura, né, que aparece nele, no desenho, mas nas linhas, no seu traço, na história por trás dos traços, né, que é a sua história. E que você confie nesses traços, que você confie na sua história e que desenhe sempre e cada vez mais. Bora?